Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre psicologia, arte e cultura de uma perspectiva marxista. Eu sou o Bruno e hoje abordaremos o texto O Problema da Instrução e do Desenvolvimento na Idade Escolar, um artigo escrito por Vygotsky entre 1933 e 1934 e que aborda talvez o seu conceito mais famoso, a zona de desenvolvimento iminente. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarses financeiramente, mensalmente através do Apoia-se ou pontualmente através do Pix. Para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$10, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas, além de indicações de leituras adicionais. E se você contribui a partir de R$20, você também tem acesso antecipado aos episódios, além de várias outras recompensas. Abordar a relação entre instrução e desenvolvimento na obra de Vygotsky talvez seja um dos pontos mais sensíveis dessa temporada. Em primeiro lugar, é a relação mais popularmente investigada da obra vygotskiana. Quando o boom vygotskiano estourou no Ocidente, principalmente em língua inglesa, o conceito de zona de desenvolvimento proximal ocupou um lugar central da contribuição do psicólogo soviético, popularizando também a ideia de Vygotsky enquanto um psicólogo infantil ou um psicólogo da educação, e consequentemente muito da complexidade e variedade da sua teoria foi reduzida a essa relação. Já se falou tanto sobre a zona de desenvolvimento proximal que fica a questão: o que ainda há de se falar sobre esse conceito? O grande problema desse conceito é que a sua popularização trouxe, por diversas questões, também a sua vulgarização, a sua compreensão parcial, limitada, mas também inflada, superestimada, e o conceito de ZDP passou a ocupar na teoria de Vygotsky o mesmo espaço que ele criticou em conceitos centrais de outras teorias, o de conceito universal, que explica tudo e ao mesmo tempo nada. Por isso, o ponto do episódio não é tanto falar mais sobre a zona de desenvolvimento proximal, mas principalmente diferenciar o que Vygotsky falou do que comumente se fala sobre esse conceito. E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma diferenciação. Existe um debate se devemos utilizar o termo zona de desenvolvimento proximal ou zona de desenvolvimento iminente. Esse foi um dos principais conceitos abordados na tese da Zoya Prestes, que criticou o uso de proximal e defendeu que a tradução mais correta seria zona de desenvolvimento iminente. Já o professor Achilles Delary contesta essa nova terminologia como um formalismo verbalista, o que tendo a concordar em certa medida. Porém, eu tenho plena concordância com o pesquisador vygotskiano Nikolai Veresov, quando esse diz que existe uma diferença muito grande entre a ZDP e a ZBR, que é a sigla original em russo. Ou seja, que o conceito, tal como era compreendido e utilizado por Vygotsky, e a sua tradução para a língua inglesa, e em grande medida também para o português, são na verdade conceitos distintos. A ZDP, para ele, não é a mesma coisa que a ZBR. Como tem três siglas aqui, ZBR, ZDP e ZDI, Zona de Desenvolvimento Iminente, é meio absurdo eu conseguir diferenciar as três coisas, então eu vou aqui estabelecer já uma distinção fundamental antes de tudo. Quando eu me referir a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal, eu estou me referindo à compreensão limitada que permeou boa parte dos estudos ocidentais sobre o conceito vygotskiano, fruto de traduções errôneas, interpretações falhas, que geraram um outro conceito, uma outra ideia que não a de Vygotsky. E quando eu utilizar ZDI, Zona de Desenvolvimento Iminente, estou me referindo a ZBR de Nikolai Veresov, ou seja, supostamente a leitura mais fiel aos originais vygotskianos. Para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre essa diferenciação entre ZDP e ZBR, nas referências vão estar os artigos do Nikolai Veresov em que ele vai apontar alguns problemas de tradução e compreensão desse conceito pela literatura inglesa em relação ao conceito vygotskiano. E claro, gente, reforço, aqui eu não me pretendo colocar na posição de alguém que detém o verdadeiro significado do conceito. Mas eu creio que é unânime entre os pesquisadores sérios de Vygotsky de que a zona de desenvolvimento proximal se tornou extremamente vulgarizada nas últimas décadas,
e agora, depois de cansarem de brincar com a zona de desenvolvimento iminente e de suas interpretações estranhadas do original, se voltaram para outros divertimentos mais interessantes, como o conceito de vivência ou perejivane, ou seja, a ZDI ou a ZDP deixou de ter aí um papel explicativo tão interessante, tão chamativo, e agora ultimamente a gente tem visto uma mudança bastante grande de interesse para o conceito de perejivane, que muito provavelmente vai acabar sofrendo dos mesmos problemas que o conceito de ZDP. Agora, sobre o conceito, vamos ver aonde que Vygotsky trabalha a ideia de zona de desenvolvimento iminente. Até onde eu saiba, o conceito de ZDI foi trabalhado por Vygotsky em ao menos 5 textos. O primeiro é o problema da idade, que a gente abordou no episódio anterior. Depois a gente vai encontrar o conceito em textos de 1983, como a brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança, a dinâmica do desenvolvimento mental do escolar e a instrução, o problema da instrução e do desenvolvimento mental na idade escolar, que é o texto que abordaremos aqui hoje, e o capítulo 6 da obra Pensamento e Fala, que vai abordar a questão específica do desenvolvimento dos conceitos científicos. Cabe ressaltar que os textos A Dinâmica do Desenvolvimento Mental do Escolar e a Instrução e o Problema da Instrução e do Desenvolvimento Mental na Idade Escolar foram ambos recortados e juntados no que ficou conhecido como capítulo Interação entre Aprendizado e Desenvolvimento, presente na popular obra Formação Social da Mente, que apesar de diversos problemas de tradução e de fidelidade ao original, ainda acaba sendo não só um dos textos mais citados de Vygotsky, mas também a principal fonte de referência quando falamos da ZDP. O texto A Brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da criança também foi publicado na obra Formação Social da Mente, em um formato reduzido e com diversos erros de tradução que prejudicam o próprio sentido do texto. E aqui já começam alguns problemas. O problema da idade ainda é um texto não publicado em língua portuguesa. Os 3 artigos de 1973 e 1974 só foram publicados na íntegra em 2020, na coletânea Psicologia, Educação e Desenvolvimento, publicado pela editora Expressão Popular. O livro Pensamento e Fala foi publicado aqui como A Construção do Pensamento e da Linguagem, e apesar de não ser tão problemático quanto a Formação Social da Mente, tem também alguns problemas de tradução e interpretação, frutos principalmente do fato do tradutor, o Paulo Bezerra, não ser um estudioso da psicologia vygotskiana. E esse é um dos principais pontos que eu quero destacar quando eu digo da diferença entre ZDI e ZDP. De que forma que a gente conhece e assimila esse conceito? Através de quais textos? Eu discordo que a distinção entre ZDI e ZDP seja puramente um formalismo verbal. Existe uma distinção da compreensão que se encontra bem enraizada na psicologia histórico-cultural brasileira e que tornou o conceito não só simplificado e vulgarizado no campo da educação, mas também permitiu que ele fosse transferido para outras áreas de atuação da psicologia, como a clínica e a psicoterapia, muitas vezes sem considerar os pormenores do contexto em que o próprio conceito foi pensado. Eu não vou abordar aqui os pormenores da diferença entre o original e as traduções, o texto do Veresal faz isso muito bem, e existe ainda uma série de outros elementos que eu fico em dúvida se é melhor colocar como comentários preparatórios ou posteriores à discussão do texto em si. Mas como eu creio que eu já falei demais, e acho que é primeiro mais interessante a gente ver como o Vygotsky abordou o conceito no seu texto, depois a gente pensa nas consequências teóricas e práticas e as distinções entre ZDP e ZDI. No texto que centralizamos aqui, O Problema da Instrução e do Desenvolvimento Mental na Idade Escolar, encontramos algumas das críticas e formulações mais consolidadas de Vygotsky acerca da relação entre instrução e desenvolvimento. Em primeiro lugar, encontramos a crítica dele às diversas formas em que essa relação foi abordada por diferentes autores ou grupos de autores. Essa crítica vai ser direcionada principalmente a 3 grupos de teorias. O primeiro grupo tem como representante para Vygotsky a teoria de Jean Piaget, em que, segundo o autor bielorrusso, existe nesse grupo uma independência entre os processos de desenvolvimento e instrução,
em que o segundo anda a reboque do primeiro. Ou seja, para esse grupo de teorias, a criança atingiria certas etapas do desenvolvimento mental e intelectual, e a partir desse momento, determinados conteúdos poderiam ser ensinados a ela. De nenhuma forma o processo de instrução determinaria o desenvolvimento, e o desenvolvimento deveria concluir determinados ciclos antes que a escola começasse a ensinar certos conhecimentos e hábitos para a criança. O segundo grupo, representado pelas teorias comportamentais da época, como a teoria de William James, compreende que existe uma identidade entre instrução e desenvolvimento. Para essa teoria, o desenvolvimento é o mesmo que a educação de reflexos condicionados, que a formação de hábitos, etc. Ou seja, a criança se desenvolveria na medida em que aprendesse novos hábitos, novos reflexos condicionados, na medida em que a ela fossem ensinadas determinadas habilidades. Além disso, a instrução seguiria exatamente as leis naturais do condicionamento de reflexos, ou seja, a instrução não modifica nada no sentido de transformação ou criação de leis sócio-históricas específicas, mas é apenas uma continuação da base natural do organismo. E por último, o terceiro grupo é aquele que se encontra as teorias em que há uma relação de interdependência entre instrução e desenvolvimento, ou as chamadas teorias dualistas. Esse grupo é representado por Vygotsky pela teoria de Kurt Koffka, proeminente psicólogo da escola gestaltista. O avanço dessa teoria para Vygotsky é a compreensão da dependência mútua entre os dois processos, e principalmente a ampliação do papel da instrução no curso do desenvolvimento infantil. Esse segundo ponto significa compreender que não há uma relação direta entre instrução e desenvolvimento, como no grupo anterior, mas que o ensino de disciplinas específicas tem consequências distintas, às vezes mais amplas, às vezes mais restritas, para o processo de desenvolvimento. Ou seja, a influência da instrução nunca é específica. O desenvolvimento é sempre mais amplo do que a instrução, e, dando um passo na instrução, a criança dá 2 passos no desenvolvimento. Para Vygotsky, existem problemas em todas essas interpretações, e para ele permanece não respondida a real relação que existe entre desenvolvimento e instrução. E é nesse ponto que o autor traz um conceito novo, de extrema importância, sem o qual a questão que analisamos não pode ser corretamente resolvida. Trata-se justamente do conceito de zona de desenvolvimento iminente. Esse conceito surge pela primeira vez, até onde eu tenha conhecimento, no texto O Problema da Idade. Eu imagino que esse fosse um conceito que já estivesse compondo o arcabouço teórico de Vygotsky e o seu grupo, visto que, quando a Josefina Schiff, uma de suas alunas, defendeu essa tese de doutorado acerca da formação de conceitos científicos, o conceito de zona de desenvolvimento iminente já estava presente no seu trabalho. Quando Vygotsky introduz no texto o conceito de zona de desenvolvimento iminente, ele fala de, entre aspas, um conceito novo, mas a ideia não é necessariamente nova, ou pelo menos é assim que alguns autores compreendem. Por exemplo, justamente na banca de avaliação da tese de doutorado de Josefina Schiff, o Sergei Rubinstein, um dos professores presentes na banca, comenta que o conceito de ZDI foi introduzido pela psicóloga estadunidense Dorothea McCarty e posteriormente desenvolvido por Vygotsky e seu grupo. Realmente, no texto A Dinâmica do Desenvolvimento Mental do Escolar e a Instrução, Vygotsky cita a autora e um estudo em que, ao se submeter a criança de 3 a 5 anos à investigação, será identificado um grupo de funções que ela já possui e outro que ela não domina sozinha, mas apenas com orientação, com o coletivo em colaboração. No entanto, eu não consegui encontrar nenhuma indicação de que a autora, a Dorothea McCarty, tenha usado essa expressão, tanto zona de desenvolvimento proximal quanto zona de desenvolvimento iminente, e apesar de Vygotsky citar a autora, não cita nenhuma obra em específico. Mas o que exatamente significa essa ideia, expressa pela Dorothea McCarty e resgatada por Vygotsky em seus textos? Para o autor, um ponto central da relação entre instrução e desenvolvimento é que a instrução deve sim conciliar-se com o nível de desenvolvimento da criança, ou seja, que determinadas funções mentais, operações intelectuais, etc.,
só podem ser ensinadas a uma criança a partir de determinada etapa do desenvolvimento. Não se espera, por exemplo, que uma criança de 2 anos tenha a capacidade de aprender álgebra, mas espera-se que ali ela comece a se apropriar da linguagem de forma mais rudimentar. Mas não podemos apenas nos concentrar nesse nível de desenvolvimento quando pensamos a relação entre desenvolvimento e instrução. Para Vygotsky, devemos nos apoiar e determinar no mínimo em 2 níveis. O primeiro nível é o nível de desenvolvimento atual da criança, ou seja, aqueles cujos processos e funções já amadureceram, aquelas operações cognitivas que ela consegue realizar por conta própria, resultado de ciclos do desenvolvimento já finalizados, são os frutos já amadurecidos do desenvolvimento. É com esse nível do desenvolvimento que lidamos quando realizamos testes psicológicos, por exemplo. No entanto, existem certas ações e operações que a criança consegue realizar com o auxílio de um adulto ou de alguém mais experiente, principalmente através da imitação. A criança consegue imitar uma série de ações que ultrapassam os limites de suas próprias possibilidades. E aqui encontramos a definição mais precisa da zona de desenvolvimento iminente da criança, segundo Vygotsky. Abre aspas. A diferença entre o nível de resolução de problemas acessíveis com a orientação de adultos e o nível de solução de problemas acessíveis numa atividade independente define a zona de desenvolvimento iminente da criança. Com essa definição e com esse conceito em mente, encontramos o segundo nível de desenvolvimento que temos que definir na investigação pedagógica da criança. Evidentemente, mesmo com o auxílio, mesmo com a imitação, ainda assim existem ações e processos que a criança não consegue realizar. Existe um limite das suas possibilidades. Por isso, o segundo nível deve ser esse limite, aqueles processos que ainda não amadureceram, mas estão em amadurecimento, em formação. Esse é o nível de desenvolvimento iminente. Nikolai Veresov aponta que a linguagem e a analogia de Vygotsky não é aleatória. Ele usa frutos ou flores do desenvolvimento quando se refere aos processos já amadurecidos, e brotos para os processos em amadurecimento. Quando pensamos em brotos, estamos falando de algo que já começou a crescer, já começou a se formar, uma flor, uma fruta, etc., mas que ainda não completou o seu ciclo. Não é importante apenas ter em mente de que é um processo ainda em amadurecimento, ainda não finalizado, mas ter em mente também que é um processo que já iniciou seu desenvolvimento. É por isso que Vygotsky usa a expressão iminente, ou como foi comumente traduzido, proximal, porque trata-se daquelas formações mais imediatamente próximas de serem finalizadas. E qual que é o significado disso para os processos de instrução? Quando Vygotsky está defendendo a necessidade de determinar a zona de desenvolvimento iminente, não podemos esquecer 2 coisas. Ele está se referindo, em primeiro lugar, à relação entre pedologia e pedagogia, ou seja, abre aspas, da forma com que devem ser feitas as conclusões pedagógicas com base no diagnóstico do desenvolvimento, e, consequentemente, ele está se referindo à relação específica entre instrução e desenvolvimento, principalmente a dependência mútua que existe entre esses 2 processos. Isso porque Vygotsky compreende que, apesar da instrução depender de determinado nível de desenvolvimento, não é simplesmente o nível atual, mas esse nível iminente, não só os processos já amadurecidos, mas aqueles em amadurecimento. Por isso, para ele, a tarefa da escola é promover e desenvolver aquilo que é insuficiente no desenvolvimento da criança. Não só isso, mas para ele é a instrução que cria a zona de desenvolvimento iminente. Ou seja, a instrução guia o desenvolvimento, se adianta a ele e o direciona. A definição da zona de desenvolvimento iminente gera a possibilidade de direcionar e impulsionar o desenvolvimento a partir da instrução. Já estamos bastante avançados no nosso tempo, mas eu gostaria de fazer algumas considerações acerca do texto, das reflexões pedagógicas de Vygotsky e da forma como a ZDI foi e é interpretada por diferentes teóricos. Em primeiro lugar, eu acho importante reforçar o contexto mais amplo do texto
para além da definição conceitual. Esse artigo e praticamente todos os outros em que o autor trabalha o conceito de ZDI estão vinculados à pedologia, ou seja, a chamada ciência da infância ou ciência do desenvolvimento infantil. Como sabemos, a pedologia se apoiava no material psicológico, mas não necessariamente se identificava com ele. Então, o primeiro questionamento que quero destacar é se entre um conceito pedológico e um conceito psicológico é possível fazer uma transposição direta. Pergunto isso porque em muitas situações o conceito de ZDI é utilizado não no contexto em que Vygotsky o pensou, mas como um conceito mais geral. Não um conceito que diz respeito à relação entre instrução e desenvolvimento, especificamente na infância, mas um conceito que diz respeito ao desenvolvimento em geral. Tanto é que, em determinado momento, o próprio autor destaca que a relação entre instrução e desenvolvimento na infância é bastante diferente da relação que se dá na vida adulta. Então, será que podemos pensar no conceito de ZDI também para o desenvolvimento adulto? O que eu quero destacar aqui é que na grande maioria desses textos, Vygotsky estava abordando especificamente a relação entre instrução e desenvolvimento do ponto de vista da pedologia em relação à pedagogia, ou seja, do que ele mesmo chama de ciência do desenvolvimento com a ciência da educação. Ainda que possamos e devamos considerar a ZDI dentro da totalidade da teoria histórico-cultural, questiono se esse conceito deve ocupar um lugar tão central quanto alguns intérpretes colocaram. Isso é, se a zona de desenvolvimento iminente tem o mesmo papel e o mesmo grau de generalização dentro da teoria que conceitos como função psicológica superior, como a lei geral do desenvolvimento, etc. Um segundo ponto que quero considerar é o momento biográfico da escrita e publicação desse texto. Estamos falando de 5 ou 6 textos que foram escritos e publicados nos últimos 2 anos de vida de Vygotsky. A ZDI não é um conceito que foi amplamente tratada ou estudada pelo autor. Não ganhou obras inteiramente dedicadas a ela, como a ideia de função psicológica superior, de instrumento em signo, do desenvolvimento da fala do pensamento, etc. Na verdade, isso me faz questionar se realmente é possível extrapolar o conceito para além do contexto escolar. Evidentemente, existe uma relação entre instrução e desenvolvimento que extrapola a instrução escolar formal. Como diz o próprio autor, instrução e desenvolvimento estão ligados entre si desde o primeiro dia de vida da criança. Mas será que em toda a relação de instrução e desenvolvimento podemos enxergar a centralidade do conceito de ZDP? Existem outros tipos de relação social em que a ZDP seja criada e identificada? Existem outros tipos de relação e interação social que não sejam instrução? Faço essas perguntas porque não sei o quanto esse conceito estava bem delimitado pelo próprio Vygotsky. Claro, ele aponta que a relação entre instrução e desenvolvimento começa já no primeiro dia de vida da criança, e no seu texto sobre o jogo e a brincadeira, ele afirma que, abre aspas, a brincadeira é fonte de desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente. Mas não explica como isso acontece. É de forma espontânea? É sem a orientação e direcionamento de um adulto? O que eu quero colocar em questão aqui é se a ZDI é algo que surge espontaneamente das interações sociais ou se é uma particularidade de tipos específicos de interação social. Se toda interação social cria uma ZDI, o quão útil é realmente esse conceito para a teoria psicológica geral? Se minha primeira questão é em relação às esferas das interações sociais em que a ZDI atua, a segunda diz respeito às esferas do psiquismo. Retomo aqui a definição de Vygotsky tal como está no texto que vimos hoje. A ZDI é determinada pela diferença entre o nível de resolução de problemas acessíveis com a orientação de adultos e o nível de solução de problemas acessíveis numa atividade independente. Em seu texto crítico e que distingue ZBR de ZDP, Nikolai Veresov afirma que a ZBR não é a distinção entre níveis de tarefa, mas a distância entre os níveis de desenvolvimento das funções intelectuais determinadas pela resolução de problemas. Eu destaco essas duas citações para questionar sobre o que exatamente a ZDI está determinando, ao que exatamente do psiquismo ela se refere. Em ambos os autores,
vemos a ZDI ser relacionada, primeiro, com o nível de resolução de problemas e, segundo, com o nível de desenvolvimento das funções intelectuais determinado pela capacidade de resolução de problemas. Assim, eu não acho um absurdo ver a ZDI como um conceito que se refere justamente àquelas funções que Veresov determinou como intelectuais, ou podemos dizer, com as esferas cognitivas do psiquismo. Sem querer promover uma cisão entre cognição, afeto e volição, é fato que esses três componentes atuam em graus distintos nas diferentes atividades psicológicas que realizamos, sendo a cognição mais presente e central, por exemplo, nas atividades científicas, nos processos de aprendizado. Vejam que Vygotsky, nos textos em que aborda a ZDI, ou ao menos naqueles em que esse conceito está mais desenvolvido e elaborado, se refere principalmente a um campo específico do psiquismo, o intelectual, o da resolução de problemas. A exceção mais gritante talvez seja o texto sobre a brincadeira, mas eu não acredito que isso signifique que eu possa extrapolar o conceito para todo o psiquismo ou para todas as atividades sociais do indivíduo em todas as idades. O Nikolai Veresov, em outro texto, vai abordar, por exemplo, essa chamada dimensão oculta da ZDI nas atividades de jogo, mas trata-se também de uma situação experimental, orientada e não livre. Da mesma forma, quando as autoras da patopsicologia, como a Bluma Zeigarnik e a Susanna Rubinstein, abordam o conceito de ZDI nos seus experimentos, a gente tem que lembrar que tratam-se de intervenções experimentais e que o nível de intervenção da patopsicóloga vai tanto de sugestões e comentários amplos para inclusive treinos de como realizar um teste psicológico e pelo ensino através da imitação. Eu trago essas reflexões menos como respostas e mais como cautela do quanto esse conceito pode ser útil, por exemplo, na psicoterapia, que é um tipo de atividade psicológica que não se limita às funções intelectuais ou à resolução de problemas, embora estes também sejam elementos presentes no processo psicoterapêutico. Também trago como cautela em relação a uma possível intelectualização do psiquismo, fato que Vygotsky buscou evitar nas suas últimas obras, mas que foi criticado mesmo por alguns de seus continuadores, caso, por exemplo, da Lidia Bozovich. Quem atua dentro da psicologia sabe que o desenvolvimento das funções intelectuais não significa necessariamente o desenvolvimento amplo do psiquismo, não significa o desenvolvimento dos processos afetivos, da volição, etc. Podemos falar de uma zona de desenvolvimento iminente dos processos emocionais? Se sim, como que isso se daria? Como que eu avalio o nível iminente de um sentimento? Da mesma forma, se a ZDI pode ser criada em uma relação terapêutica, qual que é o papel do psicoterapeuta? É o de instruir? Quando falamos de ZDI, comumente ouvimos falar de alguém mais capacitado, alguém mais competente, alguém mais inteligente, o que é uma diferenciação entre pares que é coerente com uma relação de ensino-aprendizagem. Mas será que cabe em uma relação terapêutica? Novamente, o que eu trago aqui são incômodos, são reflexões de como que esse conceito é trabalhado nos textos supracitados de Vygotsky e em alguns de seus comentadores. Se há um maior desenvolvimento desse conceito em Vygotsky, eu desconheço, pois, como reforço desde o primeiro episódio, não sou especialista no autor e não li toda a sua bibliografia. Se esses questionamentos foram respondidos com qualidade por algum estudioso, sou mais do que grato pela correção e adoraria rever minha posição de desconfiança da generalização do conceito. Até lá, eu mantenho o argumento de que ZDI é um conceito que se restringe às relações de ensino e aprendizagem e que se refere principalmente às funções intelectuais, à resolução de problemas, etc. Sinto que, nesse sentido, perdemos muito a dar um salto temporal e geográfico, ignorando o que se produziu no campo da educação na União Soviética entre 1930 e 1970 e praticamente indo de Vygotsky a alguns de seus comentadores ocidentais, ignorando autores que trabalharam muito próximos de Vygotsky e que participaram na elaboração do conceito, como a Bozovich, como a Slavina, como a Josefina Schiff, entre vários outros. Essa é uma lacuna que eu entendo devemos superar. Não só nos apropriarmos e lermos Vygotsky, mas também irmos além de Vygotsky.
Também conhecermos quais são os frutos da sua teoria, como que isso desenvolveu entre aqueles psicólogos, aqueles profissionais, aqueles pesquisadores mais capazes e que tiveram mais acesso e possibilidade de desenvolvimento na sua teoria. Na minha opinião, esse caminho significa olhar com mais cuidado, olhar com mais atenção para a psicologia soviética como um todo, seja no campo da educação, seja no campo da psicologia geral. Nós não podemos esquivar da necessidade de ir além de Vygotsky, ainda que para isso seja importantíssimo nos apropriarmos corretamente de Vygotsky. Bom, obrigado a todos que ouviram esse episódio e essa temporada do Catarse Podcast. Encerramos essa temporada, eu espero, muito mais reforçando sobre o caminho ainda a ser trilhado do que sobre fornecendo respostas completas e finais acerca da teoria. Retornar a textos de Vygotsky, que eu estudo já há mais de uma década, com certeza foi uma experiência bastante significativa. Eu acho que mostra toda a importância e a complexidade de um autor que a cada leitura nos fornece novos elementos para pensarmos a nossa ciência, a nossa teoria e a nossa prática. Lembrando que o podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de duas formas: pela divulgação da página, nas redes sociais, compartilhando com seus amigos e interessados, assim como comentando e curtindo as postagens, o que aumenta o alcance do projeto, e financeiramente através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$5. Os links do Pix e do Apoia-se vão estar na descrição do episódio. Lembrando que você pode acessar o roteiro dos episódios e contribuir com R$10 ou mais no financiamento coletivo, além de ter acesso a indicações de leituras que contribuem para uma compreensão mais aprofundada do tema. E se você contribuir a partir de R$20, você também tem acesso antecipado aos episódios da temporada, além de várias outras recompensas. Eu agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam da sua construção e que incentivam a sua continuidade. Um abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos ao longo do ano em outras atividades, nos cursos, nos mini-cursos, nos espaços de discussão, nos grupos de estudo e nas redes sociais. Novamente, eu agradeço a todos que acompanharam essa temporada e nos vemos no próximo ano no lançamento da terceira temporada do Catarse Podcast. Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Sloboda naroda.